Bom, galera, vamos dar continuidade ao estudo dos grupos vegetais. Como combinado na última aula, hoje nós vamos falar do primeiro grupo de plantas terrestres, que são as briófitas, ok? Então, só relembrando aí, nós temos 4 grandes grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiosperma. Hoje nós vamos falar dessas plantas que são chamadas aí de vegetais de transição. Por quê? Porque elas fizeram essa passagem aí se pensando que as plantas evoluíram a partir de algas verdes ou de carófitas, tem uma proximidade muito próxima com essas algas. Elas fizeram essa transição para o ambiente terrestre. E é claro, esses vegetais, para poderem fazer essa transição, tiveram que adquirir alguns atributos, dentre eles um sistema de raízes que permitissem a eles se fixarem no substrato e, a partir de então, deste substrato, tirar a matéria-prima para a fotossíntese, tá certo? Então, as briófitas, representadas aí principalmente pelos musgos, são plantinhas que você pode conferir aqui em cima do tronco de uma árvore ou em cima de uma rocha. Elas crescem bem pouquinho, tá? Forma essa espécie aí de tapete verde. Só que, diferentemente do lodo, que eu já expliquei para vocês que são algas verdes, aqui você vê que são plantas pequeno porte, mas são eretas, ok? Bom, então, as características gerais desse grupo das briófitas. Primeiramente, essa palavra briófita é a aglutinação de 2 radicais, onde nós temos o umbro mais o fitas. Umbro significa sombra, fitas, plantas, ou seja, plantas de sombra. Então, essa é a característica, assim, uma das mais importantes, é que onde é que você encontra briófitas? Você encontra briófitas em ambientes sombreados e ambientes úmidos. Sombreados por quê? Porque essas plantas, elas não resistem à radiação solar direta, porque elas não têm um sistema de tecidos que protege dos efeitos colaterais da radiação solar. E dependem de ambientes úmidos, porque vocês vão ver que a água tem um papel essencial no seu processo reprodutivo, ok? Então, elas são plantas umbrófilas. Assim como o próximo grupo que nós vamos falar, das pteridófitas, que também são plantas de ambientes sombreados e úmidos. Só que as briófitas se diferenciam bem das pteridófitas por apresentarem pequeno porte reduzido. Elas crescem aí de 2 a 3 centímetros de tamanho, tá certo? Naquelas que têm o porte ereto, e que, com algumas exceções, você tem alguns musgos que chegam a bater 40, 50 centímetros de tamanho. Mas isso é um caso especial que eu conversarei mais tarde com vocês. Bom, esse pequeno porte, ele se deve à ausência de vasos condutores de seiva. A seiva é o sangue dos vegetais, ou seja, é o líquido que circula por dentro do corpo de uma planta, levando nutrientes, carregando toxinas e tudo mais. E as plantas, para esse melhor transporte de seiva, desenvolveram um sistema de vasos condutores, que seriam 2 tipos de canais, que é o xilema e o floema. Só que isso é ausente em briófitas. Por quê? Porque elas são plantas avasculares ou atraqueófitas. Esses 2 termos são sinônimos. Atraqueófitas, esse A quer dizer negação, ou seja, que elas não são traqueófitas. Traqueófitas é o nome botânico que se dá
a todas as plantas que possuem vasos condutores de seiva, que possuem xilema e floema. Como elas não têm, são os únicos vegetais avasculares, são chamadas de atraqueófitas. E aí, como elas não têm esse sistema de condução de nutrientes, esse transporte é feito de célula em célula, por difusão, por osmose, por transporte ativo, ou seja, é um transporte mais lento de nutrientes pelo corpo. E isso termina suprimindo o crescimento dessas plantas, ok? Bom, outro fator é a questão da dependência. Isso está correlacionado a elas serem encontradas em ambientes úmidos, ambientes chuvosos, ou em ambientes como o nosso aqui, por exemplo, em ambientes mais que tem períodos secos de estiagem. Nesse período de estiagem, elas desaparecem, as briófitas, restando apenas seus esporos, e quando chega no período de chuvas, esses esporos germinam e renascem essas plantas novamente, formando aí um tipo de vegetação temporária. Por quê? Porque elas dependem diretamente da água para a fecundação. A água ela funciona como um meio para o encontro dos gametas. Por quê? Porque vocês vão ver no ciclo reprodutivo das briófitas que o gameta masculino ele é um gameta flagelado, que é o chamado anterozoide. Então ele precisa de um meio líquido para poder chegar ao gameta feminino, que no caso é imóvel. Por essas e outras, pela dependência da água para a reprodução, pela essa transição que essas plantas, esses vegetais fizeram do meio aquático para o meio terrestre, é que elas são apelidadas aí pelos botânicos de os anfíbios das plantas, fazendo aí uma alusão ao processo de evolução dos vertebrados, onde os anfíbios foram os primeiros vertebrados que chegaram ao ambiente terrestre. Lembrando que antes dele tem os peixes são aquáticos, e também que os anfíbios, mesmo sendo animais terrestres, eles dependem da água para a reprodução deles. No caso dos sapos, por exemplo, a fecundação ela acontece na água, que forma uma larva chamada de girino. Por essas e outras é que elas são apelidadas de os anfíbios das plantas. Bom, em termos de divisão corpórea, o que acontece? Bom, vocês já sabem que as plantas elas têm aquele ciclo diplobionte, que tem uma fase de gametófito, haploide, e uma fase de esporófito, diploide. Então, a maior parte do ciclo de vida, de uma briófita, ela vai apresentar-se nessa fase de gametofítica. É a fase dominante do ciclo dela, é a fase de gametófito. Esse gametófito, ele apresenta as seguintes partes: o rizoide, que seria o equivalente aí às raízes, só que são raízes mais simples, serve aí de fixação do gametófito, da planta em si, e absorção de nutrientes. Só que essa absorção de nutrientes ela pode acontecer para as demais partes do corpo também, como por exemplo pelo cauloide, que é a haste que está aqui envolvida pelos filóides, que são essas miniaturas de folhas. Então daqui para cá você tem o estado gametofítico. Então a maior parte do ciclo de vida dessa planta ela passa nessa fase gametofítica. E transitoriamente, no seu período reprodutivo, elas formam aqui, a partir da fecundação, vocês vão ver isso no ciclo, o estágio de esporófito, que é ligado aqui ao gametófito. Esse esporófito ele apresenta um pé, que é a zona de intersecção aqui com o gametófito, uma haste que sustenta a cápsula, que é quem lança os esporos, beleza? O detalhe é que o esporófito ele só se forma no gametófito feminino, porque os musgos eles têm sexos separados, eles são o que nós chamamos de dioicos. Então você tem um musgo masculino e um musgo feminino. Olhando para um para o outro, é impossível você determinar qual sexo é o dele. Somente quando você vê que naqueles que se forma o esporófito, você tem a certeza que ele
está em cima de um gametófito feminino, porque só se forma o esporófito, que o esporófito ele vem da fecundação, no gametófito feminino, ok? Então essas são as partes básicas do gametófito e as partes básicas do esporófito, ok? Bom, como eu falei para vocês, o termo briófita ele é um termo maior que engloba aí 3 filos do reino Plantae, tá certo? Que é o filo briófita. Realmente existe o filo briófita, mas não é briófita apenas os representantes desse filo briófita, não. Tá bom? Que é representado aí pelos musgos. Tem cerca de 8.000 espécies, é o maior grupo de briófitas. Mas também é chamado genericamente de briófitas os representantes do filo hepatófita, que é o caso das hepáticas, que são essas bem daqui, tá bom? Que tem cerca de 6.000 espécies, aqui são os musgos, e o filo anthocerófita, representado aí por antóceros, que são esses daqui, com cerca aí de 80 espécies. Agora, o carro-chefe do grupo é esse filo aqui, o filo briófita, ok? Representado aí pelos musgos, que são briófitas que têm um porte ereto, tá? Aqui elas estão em cima de um tronco, você observa, por exemplo, em praças, crescendo em troncos de árvore, nas calçadas. Aqui no detalhe, você tem aqui os esporófitos, ó, com essas cápsulas responsáveis pela produção dos esporos, ou seja, aqui são os musgos que pertencem ao filo briófita. Já o filo hepatófita, ele é representado aí pelas hepáticas, que tem esse nome por apresentar assim o corpo achatado, o corpo dela é prostado, achatado e lobulado, lembrando aqui a forma de um fígado humano, do órgão fígado, nosso fígado. Por isso que elas são chamadas aí de hepáticas, ok? Como por exemplo os representantes do gênero Marchantia. No detalhe aqui, a estrutura que se forma em cima dessa parte prostada, que são essas hastes aqui, parecem uns guarda-chuvinhas, que são as estruturas reprodutivas. No caso aqui, o gametóforo feminino, que ele é todo segmentado, e o masculino ele é todo único, é redondinho e único. E esse aqui não, ele é fragmentado, que é o gametóforo feminino. Eu vou mostrar aqui também o ciclo das hepáticas mais na frente. E o outro filo é o filo anthocerófita, formado aí pelos antóceros, ok? Os antóceros eles também têm um corpo achatado, que eles falam multilobulado, assim como as hepáticas, e eles formam essas hastes aqui que são os esporófitos, tá certo? Os esporófitos são longos e finos, É diferente lá nas hepáticas, que os esporófitos são bem pequenininhos, que eu vou mostrar ele no ciclo, tá bom? Os antóceros são mais incomuns em relação aos musgos e às hepáticas, beleza? Bom, então falando para vocês sobre o ciclo de vida e reprodução aí do carro-chefe do grupo, que são os musgos. Aqui você tem um ciclo de vida de um musgo, tá bom? Com a fase aqui de gametófito e a fase de esporófito. O que acontece? O esporófito ele é linkado, ele é unido ao gametófito, sempre ao gametófito feminino. O esporófito, as células do esporófito, que são diploides, elas são desprovidas da capacidade de fazer fotossíntese, tá bom? Elas não fazem fotossíntese, elas sugam os nutrientes do gametófito. Alguém até já disse, tem botânicos que diz que o esporófito dos musgos, o esporófito das briófitas, ele é uma espécie de parasita do gametófito. Por quê? Porque ele fica sugando os nutrientes do gametófito, sugando até eles murcharem, beleza? Então, o esporófito é a estrutura responsável pela produção dos esporos, milhares de esporos. Lembrando que todas as plantas, a meiose ela é espórica. Então, as células aqui de dentro da cápsula são as células que sofrem meiose.
formando os esporos, que são haploides. Esses esporos, eles caem no chão, germinam, tá certo? Formando aí estruturas precursoras dos gametófitos, que são chamados de protonemas, tá bom? Isso aqui é um esporo que vai originar um futuro gametófito masculino. Essas células começam a se multiplicar pela mitose, e aqui o futuro gametófito feminino. Isso aqui evolui para isso aqui, que é o gametófito masculino, e esse aqui evolui para esse aqui, que é o gametófito feminino, tá bom? Então, como eu falei para vocês, eles são muito semelhantes, praticamente há uma ausência de diferença. É preciso você ter a utilização de uma lupa, por exemplo, para você observar aqui na extremidade. Tá? Um especialista ele consegue, através de uma lupa, ver aqui na extremidade, onde na extremidade do gametófito masculino você encontra essa estrutura chamada de anterídeo, que é um pouco diferente desse aqui, tá? Que é onde guarda o arquegônio. O anterídeo ele produz o gameta masculino, que é o anterozoide. Ele é um gameta flagelado. E o gameta feminino ele fica protegido dentro aqui dessa espécie de garrafinha chamada de oosfera. Tá? A garrafinha é chamada de arquegônio, e dentro está o gameta feminino, que é a oosfera. Tá bom? Então aí entra o papel da água. Como são plantinhas que crescem pouco, 2, 3 centímetros, qualquer chuva já enche isso aqui tudo de água. Ou o próprio respingo da água pode transportar os anterozoides do gametófito masculino para o gametófito feminino. Aí ele entra no arquegônio, fecunda a oosfera, formando um zigoto, uma célula 2N. Então aqui você tem um processo de fecundação. Lá atrás ocorreu a esporulação, que é um processo assexuado, e aqui um processo de fecundação, que é um processo sexuado. Lembra que no ciclo das plantas sempre vai ter isso. Uma reprodução assexuada por esporulação e uma reprodução sexuada por fecundação. Aí esse zigoto, que está onde? Ele está aqui na extremidade do gametófito feminino, aqui no detalhe protegido aqui por esses filóidezinhos aqui. Esse esporófito começa a germinar por mitose e começa a surgir aqui uma nova haste. Essa haste aqui vai ser isso aqui, ó, o esporófito. Essa haste vai crescer, vai formar na extremidade uma cápsula, e quando chegar no período reprodutivo, vai liberar novos esporos. Por isso que eu falei que o esporófito ele só se forma no gametófito feminino. Por quê? Porque é no gametófito feminino que há a fecundação. Não há fecundação no gametófito masculino. A fecundação é no gametófito feminino. Por isso que todo musgo que você vê que tem o esporófito, você pode acreditar ali que é um musgo do sexo feminino. Aqueles que não se formam são aqueles que são do sexo masculino, tá bom? Bom, então, repetindo aqui para vocês, durante o ciclo de vida, a maior parte da vida do musgo ele passa nessa fase de gametófito, que é a fase que faz fotossíntese e tudo mais. O esporófito ele é transitório, vocês vão ver que de pteridófitas para frente isso vai mudar. A fase esporofítica ela passa a ser superior à gametofítica. A gametofítica que vai passar a ser transitória e a esporofítica que passa a ser dominante. Beleza? Bom, aqui nós temos o ciclo de uma hepática. A hepática ela já tem o corpo achatado, tá bom? Então, você tem aqui, por exemplo, você pode começar daqui, você tem um gametófito masculino e o feminino. Então, o masculino ele é responsável por produzir o anterozoide, que também tem estrutura chamada de anterídeos, aqui no detalhe, que produz os anterozoides flagelados, e o gametófito feminino, tá, produz aqui a oosfera dentro de arquegônios. Tá bom? Então, novamente, aqui entra o papel da água da chuva, onde essa água bate aqui no gametóforo, que é o nome da estrutura toda é gametófito. E essa haste aqui, com essa extremidade dilatada, é o gametóforo, que é propriamente dito onde é produzido o gameta. Então,
O masculino ele é arredondado, enquanto o feminino ele é fragmentado. Então, o anterozoide ele é captado aqui por essa água que bateu aqui, ela respinga ali de lado e leva os gametas masculinos, que vão fecundar de forma microscópica aqui as zoosferas que estão dentro de cada arquegônio. Lembrando que isso aqui não é no detalhe, porque tudo é uma situação aqui microscópica. Então, nos arquegônios ocorre a fecundação, formando aqui ó, o zigoto, que aqui é um processo de fecundação. Aqui o anterozoide no detalhe, que vai fecundar a oosfera aqui no detalhe, ó, oosfera haploide, anterozoide haploide, fecunda e forma um zigoto diploide. E aí no zigoto começa a desenvolver um embrião que vai formar o estágio de esporófito. O esporófito aqui, ó, a cápsulazinha, onde dentro nós temos estruturas que vão produzir os esporos. Só que esse esporófito, que aqui também tem o pé, tem a seta, que é a haste, tá? A calípita que protege, aqui uma espécie de filóide que protege a cápsula. Então, essa estrutura aqui ela é em miniatura. O tamanho real dela é esse aqui, o que a setinha aqui está mostrando. É isso aqui. Aqui está em detalhe bem aumentado. Então, novamente, nos gametófitos femininos apenas é que se formam os esporófitos, que quando amadurecem soltam milhares de esporos. Esses esporos germinam e aí cada um vai formar um gametófito masculino e um gametófito feminino, porque as hepáticas também são de sexos separados. Então aqui você tem um processo de esporulação, que é um processo assexuado, e aqui um processo sexuado. Então, novamente, nesse ciclo aqui você tem a fase haploide, que é o gametófito, que é a fase sexuada, e você tem a fase diploide, que é o esporófito, que é a fase assexuada. Agora, na maior parte da vida, a hepática ela passa nessa forma de gametófito. O gametófito aqui é dominante no ciclo das briófitas. Não se esqueçam disso, que isso é muito importante. Tá bom? Bom, as briófitas também podem se reproduzir de forma assexuada pela propagação vegetativa. Por exemplo, em hepáticas, isso pode acontecer porque as hepáticas elas formam taças, estruturas em taças chamadas de consectáculos, onde dentro tem essas massinhas que parecem mórulas, e cada massinha dessa nós chamamos de propágulo, que quando a água da chuva bate aqui, esse propágulo ele pode cair ali do lado, germinar e formar uma nova hepática. Só que é uma hepática idêntica aqui a Sotopo, porque aqui é um processo assexuado. Então, além de apresentar a metagênese, que é aquele ciclo anterior que nós mostramos, as briófitas também podem se reproduzir de forma assexuada a partir de fragmentos que se desprendam do seu corpo, nesse caso aqui em hepáticas, através aí desses propágulos, tá bom? Isso você vai ver, os demais grupos de plantas também apresentam, além da metagênese, da alternância de gerações entre uma reprodução assexuada e sexuada, também tem um ciclo somente, exclusivamente assexuado, que é através de uma propagação vegetativa, tá bom? Bom, voltando àquilo que eu citei lá no início da aula, professor, eu li em algum lugar que tem alguns musgos que crescem mais. Olha só o tamanho desse musgo aqui. Ele pode bater 40 centímetros, 50 centímetros. Esses musgos eles acontecem na tundra. Para quem não lembra, a tundra é um tipo de vegetação do frio que ocorre em regiões de altas latitudes, regiões polares, por exemplo, ou em regiões de elevadas altitudes. Esses musgos eles crescem mais porque eles têm mais tecidos. E eles têm um sistema rudimentar de condução de nutrientes chamado de adrome, onde nesse adrome nós temos dois tipos de canais, os hidroides, que são mais internos. Aqui ele fez um corte transversal para mostrar a estrutura do adrome. Então tem os hidroides que conduzem água e minerais, e você tem os leptóides que conduzem a matéria orgânica produzida pelo filóide para todas as partes da planta.
Então aqui é um sistema rudimentar de condução de nutrientes, mas não é um sistema verdadeiro, não é xilema nem floema, por isso que o que vale para o grupo a determinação que elas são plantas avasculares. Agora, nesses musgos que crescem mais, tem um sistema rudimentar de condução de nutrientes chamado de adrome, tá bom? Então isso entra como uma observação. Outra observação que a gente faz é em relação, se você ouvir falar em tufa, a tufa é um tipo de substrato orgânico muito utilizado no cultivo, por exemplo, de hortifrutos, que é feito a partir de uma briófita chamada de esfagno, que ocorre muito em regiões pantanosas, regiões encharcadas, tá certo? Então esse esfagno ele pode ser misturado ao solo, representando aí o humus, e deixa um solo bastante fértil. Então tem uma importância econômica muito grande, tá certo? E também esse esfagno, por processos físico-químicos, ele origina também o carvão mineral, que é um tipo de matriz energética e muito utilizada pelos países como, por exemplo, a China, tá certo? Então essa aqui é a tufa, que na realidade é um maciço de corpos de esfagno que tem alto poder tem alta quantidade de matéria orgânica de carbono, tá certo? Bom, como é que esse tipo de assunto ele é cobrado, por exemplo, no Enem? Tá? Então, por exemplo, pode cair um ciclo de vida de uma planta, de um musgo, de uma hepática daquela como você, mostrando aqui o ciclo de vida das plantas, que tem em comum o fato de sempre apresentar uma fase de esporófito e uma fase de gametófito. O esporófito, você não pode esquecer, sempre ele é diploide, o gametófito é haploide. E o esporo é sempre haploide, porque aqui é que acontece a meiose. A meiose é sempre espórica. E o zigoto ele é sempre diploide. Então, nesse caso aqui, ele pede para você identificar, pode dizer que o número de cromossomos presente nas células 1, 2, 3 e 4 corresponde respectivamente, ele quer saber a ploidia das estruturas. Então, 1 é o esporófito, é diploide, 2N, o esporo é haploide, N, o gametófito é haploide, N, e o zigoto é diploide, 2N. Você encontra isso na letra A, tá bom? Então, um tipo de questão que vocês podem encontrar aí, e vocês encontram nas listas de exercício. Outro tipo de questão é cobrar aí também na forma de cladogramas, tá certo? Como a gente está começando aqui, estamos falando ainda só de briófitas, mas depois que nós falarmos de todos os grupos, vocês vão ter uma visão maior do assunto. Mas aqui nós temos nesse cladograma, por exemplo, nós temos as hepáticas, antercerófilas, musgos, isso aqui tudo nós chamamos de briófitas. Aí aqui vem licopódios, cavalinhas, psilófitas, samambaia. Isso aqui, esses 4 aqui nós chamamos de pteridófitas. E aí vem as gimnospermas e as angiospermas, que são as plantas com flores. Aí ele pede para você colocar aqui o seguinte: as características associadas ao número 1 e 2 representam respectivamente a presença de... Então vamos lá. O que seria aqui essa característica 1 e o que seria essa característica 2? Então a característica 1 aqui, ela vai ser compartilhada por todos os indivíduos que estão a partir desse ponto, eles compartilham aquela característica, ou seja, essa característica 1 aqui, ela é encontrada em todos os vegetais, em todas as plantas. Então, todas as plantas, a gente falou na nossa aula introdutória, elas são embriófitas, ou seja, tem um embrião protegido pelo tecido materno. Esse tecido materno é o gametófito feminino, tá bom? Então, essa característica 1 seria aqui embrião protegido, porque a letra A fala em esporófito haploide, não existe esporófito haploide. A letra C também, esporófito haploide, não existe esporófito haploide. Aí a letra B, gametófito haploide. Tá? O gametófito haploide, tá bom? Ele é encontrado aqui em todas elas, poderia ser. Então poderia ser B, D ou E. Agora a 2 é desse ponto aqui para frente.
Então, desse ponto aqui para frente, você vai encontrar licopódios, cavalinhas, psilófitos, samambaia. Isso aqui são pteridófitas. Aí vem gimnosperma e plantas com flores. Ou seja, que característica surgiu que diferencia as briófitas das pteridófitas? Que eu falei, é a questão dos vasos condutores de seiva. Aí você mata a questão. Tá? Letra D, somente as pteridófitas para frente, gimnosperma e angiosperma, tem vasos condutores de seiva, são chamados de traqueófitas. E aqui na letra B e E fala em semente. Semente só vem a partir de gimnosperma, porque pteridófitas não tem sementes. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as informações que eu queria passar para vocês sobre esse grupo inicial das plantas, o grupo das briófitas, representadas por hepáticas, anthocerófitas e o carro-chefe do grupo, que são os musgos. Tchau e até a próxima!